Olá, eu sou a professora Jéssica do Speak Português BR e hoje nós vamos falar sobre o verbo dar. Vem dar uma olhada? Essa aula está sendo gravada especialmente por um querido aluno meu, o Ted. Ele pediu para que eu gravasse um vídeo falando sobre as diferentes formas de usar o verbo dar. Sim, no português nós utilizamos o verbo dar para muitas coisas, algumas um pouco polêmicas também. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre ele. Bom, a primeira forma do verbo dar, o verbo dar significa to give. Você vai dar alguma coisa. Então, nós vamos utilizar ele como um verbo para dizer presentear alguém. Mas esta não é a única forma que nós utilizamos para o verbo dar. Neste vídeo, eu vou mostrar para você outras formas. Então, vamos comigo? Primeiro, conjugar este verbo. Este verbo é um verbo irregular e, por isso, muitas vezes há uma dificuldade dos meus alunos com ele. Então, vamos lá. No presente, eu dou. Sim, eu dou. Você dá. Nós damos e eles dão. Então, este é o verbo dar no presente, certo? Ele é um pouco irregular. Então, vamos lá para o próximo. Pretérito perfeito. Como nós vamos falar o verbo dar no pretérito perfeito? Então, eu dei, você deu, nós demos e eles deram. Então, o verbo dar é assim, certo? Eu dei, você deu, nós demos e eles deram. E nós temos o pretérito imperfeito. Como é o pretérito imperfeito do verbo dar? Então, eu dava. Este é o mais simples de todos. Eu dava, você dava, nós dávamos e eles davam. Certo? Então, aqui está o verbo dar no pretérito imperfeito. Este é um verbo muito importante, então eu sugiro que você estude, que você leia, releia, faça exercícios, utilize, escreva frases, certo? Porque ele realmente é um verbo que você vai utilizar diversas vezes no português. Então vamos lá agora entender os significados do verbo dar. O primeiro significado, que é o significado mais simples, é o dar no sentido de presentear alguém com alguma coisa. Então, nós falamos assim: Jonas deu, pretérito perfeito, um presente a Maria, certo? A preposição é a, então eu dou um presente, eu dou um dinheiro, eu dou alguma coisa a alguém. Porém, no português do Brasil, muitas vezes nós não falamos assim, nós utilizamos esta preposição, o para. Esta é a preposição mais comum. Então, Jonas deu um presente para Maria. Certo? Se você falar isso, não vai ser visto como errado, mas a preposição mais correta é o a. Mas brasileiros quase sempre falam para alguém. O verbo dar, ele também tem um sentido de apoiar algum outro verbo, certo? Então, muitas vezes ele é um verbo de apoio. Como que significa um verbo de apoio? Diversas vezes ele vem junto com um substantivo. Então, dar um abraço significa abraçar. Dar uma olhada significa olhar. Então, esses aqui são substantivos. E aí, muitas vezes, o que significa é o verbo principal desse substantivo. Um abraço vem do verbo abraçar. Então, dar um abraço significa abraçar. Uma olhada vem do verbo olhar. Então, dar uma olhada significa olhar. É muito comum a gente utilizar assim o verbo dar. Então, vou dar uma relaxada. Nós falamos, eu vou dar uma relaxada, uma relaxada. O que significa uma relaxada? Descansar, certo? Então, vem do verbo relaxar.
e dar uma relaxada significa relaxar. Então, toda vez que você vê o verbo dar junto com o substantivo, assim, que se relaciona a algum tipo de verbo, provavelmente o significado é o verbo, certo? Relaxar, abraçar, olhar. Tá bem? Agora, nós também temos o verbo dar quando ele quer significar uma possibilidade. Então, dar para. Quando vem essa preposição para, muitas vezes a gente quer significar ou dar para possibilidade, certo? É possível ou não é possível. Então, por exemplo, não dá para estudar aqui. Não dá para estudar aqui. Dá para você fazer o trabalho, certo? Então, nós estamos falando sobre possibilidades, que pode ser traduzido: Is it possible? É possível? Ou não é possível? É possível isso ou não é possível? Não dá para estudar aqui. Não é possível estudar aqui. Dá para você fazer o trabalho. É possível você fazer o trabalho? Certo? Então você está perguntando como uma possibilidade. Percebe que nós temos o verbo dar, a preposição para e um verbo no infinitivo, certo? O verbo dar, a preposição e um verbo no infinitivo. Nós também utilizamos o verbo dar para talento, certo? Então, o que significa isso? Quando nós temos o dar para e depois seguido de algum tipo de profissão ou de habilidade, esse verbo dar significa talento, a skill, certo? E aí é muito comum as pessoas falarem assim, ó, ele não dá para cantor, então ele não é um bom cantor, ele não canta bem, então ele não dá para cantor. Ou você não dá para jogador de futebol, você não joga bem futebol. Você pode tirar um não aqui, então ele dá para cantor, ou seja, ele tem uma ótima voz, ele canta super bem. Ou você dá para jogador de futebol, você consegue jogar futebol muito bem, certo? Dar para, seguido de algum tipo de talento, de algum tipo de habilidade, tá bom? Então, isso significa o seu talento. Nós também utilizamos o dar para falar sobre suficiência. Isto é suficiente ou não é suficiente? Is it enough? É suficiente ou não? O dinheiro dá para comprar uma casa. O dinheiro dá para comprar uma casa, então é suficiente. O dinheiro que eu tenho ou que qualquer pessoa tem é suficiente para comprar uma casa. Então aqui nós podemos substituir isso para suficiente. É suficiente ou não é suficiente. Isso não dá para nada. Não é suficiente. Isso não é suficiente. Não dá para nada, certo? Então, dar para, muitas vezes a gente está falando sobre questão de dinheiro ou sobre a questão de algum tipo de material, perguntando é suficiente ou não é suficiente. Ou outro tipo de uso do verbo dar que a gente usa muito. Dar certo ou dar errado, certo? Então, quando a gente diz dar certo, o resultado é positivo. Dar errado, o resultado é negativo. Existe uma forma mais informal que é dar bom e dar ruim.
que é a mesma coisa que dar certo e dar errado, mas o dar bom e dar ruim é muito mais informal. Dar certo é informal, mas a gente utiliza mais. Dar errado também é informal, mas utilizamos. Então, se eu fosse pensar em inglês, eu sei que muitos alunos têm dificuldade neste momento. Se eu fosse traduzir completamente para o inglês, seria work out fine. Deu certo. Ah, deu errado. Go wrong. Certo? Então, nossa viagem vai dar certo. O resultado vai ser bom, vai ser positivo. O bolo deu errado, então o resultado foi negativo. Não foi bom. Agora, nós também utilizamos muito para falar também de resultado e dar em nada. Esta é uma forma muito comum. Então, não deu em nada isso. Nothing came of it. Então, não deu em nada. Nada. O resultado foi zero. Certo? Agora, nós também temos uma forma muito informal de dizer bater em alguém. Bater em alguém, certo? Então, vou dar em você, ou vou dar em alguém, vou dar e tem o nome de uma pessoa aqui, ou você, ou ela, ou ele, ou qualquer outra pessoa, significa que você vai bater na pessoa, certo? E também nós podemos utilizar o dar na cara. Dar na cara. Aqui nós temos a preposição em mais o artigo a e por isso nós colocamos tudo junto e vai ficar na. Dar na cara quer dizer que você vai bater na cara de uma pessoa, certo? Então, vontade de dar nessa sua cara significa bater no rosto da pessoa. É muito comum a gente usar isso de uma forma informal, certo? É uma ameaça, mas não é tanto assim. As pessoas brincam com isso. Aqui nós temos o verbo dar-se. Então, ele sempre vai vir com o pronome. E aí, o dar-se bem ou dar-se mal com alguém significa um relacionamento. Você está falando sobre o relacionamento entre duas pessoas, você e aquela pessoa, ou aquela pessoa com outra pessoa, certo? Então, por exemplo, eu não me dou bem com ela. Eu não me dou bem com ela. Então, nosso relacionamento não é bom. Eu não me dou bem com ela. Ou nós nos damos bem. Nós nos damos bem. Aqui eu não preciso colocar o com, porque eu sei que estou falando de uma relação entre mim e outra pessoa, certo? Então, entre mim e outra pessoa, nós nos damos bem, certo? E agora, nós também podemos falar o dar para como uma forma de localização, que significa estar em frente. Estar em frente. Então, minha janela dá para a rua. Minha janela dá para a rua. Significa que a minha janela está em frente à rua. Está em frente à rua. Perceba bem, nós só utilizamos o dar para com sentido de localização se aqui estiver falando sobre um local, certo? Um lugar, tá bom? Então, minha janela dá para a rua, minha janela dá para a praia, minha janela dá para
a árvore. Então, você está falando sobre um local, um lugar físico, tá? Agora, para a gente terminar com esse vídeo dos usos do verbo dar, existem outros, mas esses são os que a gente mais vai utilizar. Os usos do verbo dar, eu vou falar sobre um uso polêmico, então prestem bem atenção, isto é polêmico, ok? Mas aqui no Brasil nós utilizamos com uma certa frequência. Então, o dar para com o sentido de sexo, certo? Então, ela deu para ele, significa que ela fez sexo com ele. Tome muito, muito, muito cuidado com esse tipo de utilização do verbo dar. Muitas vezes, quando você está utilizando dar para, você está falando sobre uma mulher, certo? Ou sobre alguém que está numa situação passiva, sexualmente falando. Então, esse é um tipo de uso polêmico. Perceba sempre que quando você utiliza o dar para e vem logo em seguida uma pessoa ou pronome pessoal, ele, ela, Marcelo, Tiago, o nome de alguém ou um pronome pessoal, você está querendo falar sobre sexo, certo? Ah, mas Jéssica, eu quero falar que eu dei um presente para ele. Então você vai ter que colocar algo no meio. Então, um presente aqui. Você vai ter que dizer, então, ela deu um presente para ele. Se você disser apenas ela deu para ele, o sentido é sexo, ok? Então, perceba sempre que é necessário, se você quiser falar sobre um presente, um livro, qualquer coisa, você tem que especificar o verbo dar, tá bem? Isto é motivo de constrangimento muitas vezes, porque os brasileiros estão sempre brincando com esse tipo de situação, e se você não entende muito bem o que eles estão querendo dizer, eles podem entender ou brincar com você e você pode se sentir constrangido com isso. Brasileiros gostam de brincar, eles vão pedir desculpa para você algumas vezes, mas isso é um tipo de brincadeira informal que acontece entre grupos, especialmente grupos de homens, certo? Então é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham entendido as diversas formas de utilizar o verbo dar. Eu vou gravar um vídeo em breve para falar sobre expressões específicas do verbo dar. E se você tiver alguma dúvida, por favor, me escreva. O nosso material da aula está aqui embaixo no PDF. Clique nele, baixe, porque assim você vai ter todo o material da aula e também atividades extras. Muito obrigado e até a próxima!